Irmãos, nós iremos continuar a exposição do Sermão do Monte. Eu lhe convido a ir ao capítulo 5, a partir do verso 43. Iremos ler nesta manhã a seção que compreende o verso 43 ao verso 48. E nos diz a palavra, tratando sobre o amor ao próximo. Se você pega uma lógica aí, você vem do verso 38 ao verso 42, ele vai desconstruir esta ideia de vingança. Ele vai trazer um princípio de misericórdia, de bondade, de amor, princípio este que Deus estabelece na relação que Ele tem com os seus filhos. E Ele vai aprofundar mais isso, dizendo aos seus ouvintes o seguinte, a partir do verso 43: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Amém. Irmãos, provavelmente aqui nós estamos diante de um dos ensinamentos do Senhor, dos mais difíceis de se obedecer. Se não vejamos, irmãos, às vezes nós temos dificuldades em amar o irmão. Jesus vem aqui com a proposta de amar inimigo, gente. Veja a lógica disso. Veja que coisa, há um descompasso numa lógica racional, irmãos. Às vezes nós temos dificuldades em amar a família. É verdade ou não é, irmãos? Por alguma razão, por alguma atitude extremamente desconexa, aquilo que nós pontuamos como conexo, como lógico, alguém da família vem com uma postura em que nos assusta. Nós temos dificuldades em amar até mesmo a nossa própria família. Mas Jesus vem com a proposta de amar inimigos. E aí, irmãos, nós precisamos entender por que Jesus fala sobre isso. Há uma lógica nisso aqui. Há uma proposta de vida estabelecida pelo próprio Deus. Lembremos-nos que amar é uma ação. É uma ação ativa. Amar é uma atitude. Eu poderia dizer que amar é um trabalho, irmãos. Amar não é simplesmente sentir, mesmo entendendo que envolve as nossas emoções, mas amar é, queridos, uma atitude. E Jesus entra aqui na discussão, ou melhor dizendo, na orientação, no ensino, dizendo que nós devemos amar. Nós devemos, com atitudes, mostrar e refletir o amor do Pai. Lembrem-se, eu disse para vocês domingo retrasado, tratando sobre a última sessão sobre a vingança, eu disse para vocês que o amor que nós temos é amor de derivação. A origem desse amor nós a encontramos no Pai, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos orientar. E lembrem-se, Jesus começa o seu discurso aqui nesta sessão usando a lei. Note bem, querido, que você não vai encontrar em nenhuma parte da lei esta ideia de odiar o inimigo. Há um acréscimo aí, tendencioso, pelos líderes religiosos da época. Há um acréscimo. Lembram que quando nós tratamos sobre juramento, se você lembra disso, do verso 23, ou melhor, do verso 33 ao verso 37, em que os líderes religiosos estavam usando a desculpa de jurar sobre a terra, sobre outras coisas, para que eles pudessem jurar e errar e falhar.
E Jesus entra com uma provisão, dizendo: olha, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, porque a terra é o estrado dos pés do Rei dos Reis. Não jurem pelo reino, por nada, porque tudo pertence a Deus. E quando eu uso como subterfúgio jurar por algo que não me pertence, eu estou sendo leviano nesse juramento. Não façam isso. E Jesus vem para também organizar essa questão aqui, irmãos, do amor. Nesse contexto, os líderes religiosos, eles estavam usando essa ideia de amar os próximos e odiar os inimigos, pregando e apregoando e divulgando essa lei como se fosse verdade. Jesus vem resolver isso, graças a Deus por isso. Jesus vem colocar ordem na casa. Lembrem-se, nós precisamos entender, irmãos, que o decidir amar tem como pressuposto o próprio Deus, que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor é uma atitude. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos amou apesar dos nossos erros e apesar das nossas falhas. Ele decidiu amar. Ele nos amou quando nós éramos o quê, irmãos? Inimigos. Eu não posso jamais deixar de ler esta sessão tendo como premissa a ideia de que eu era inimigo de Deus. Amem os inimigos. Eu amei vocês quando vocês eram inimigos. Estavam de costas, estavam virados para o meu amor, para a minha graça, para a minha bondade. Vocês eram inimigos, vocês não queriam nada comigo. E a história nos mostra que Deus entra no mundo com a provisão do amor através do sacrifício vicário de Jesus. Deus amou o mundo e enviou seu Filho. O princípio é esse, irmãos. Então vejam bem, essa ideia de amar e odiar os inimigos era uma ideia que foi popularizada, irmãos, entre os israelitas. Eles pegam aqui a tábua da lei e colocam essa ordem: amem os amigos e odeiem os inimigos. Mas repito, não há nenhuma ideia da lei sobre isso. Se você ler, por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18, está ali estabelecido esse princípio de amar o próximo como a si mesmo. Mas você não vai encontrar no Velho Testamento nenhum texto que aponta essa realidade de odiar o inimigo. Dito isso, Jesus, ele começa a dizer: sabe o que eu digo para vocês? Eu quero orientá-los no que diz respeito ao amor. Amem seus inimigos. Olha comigo o verso 44. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Que palavra dura, irmãos. Amar inimigo. Olha aqui para mim, querido, que desafio para a gente. Nós somos discípulos de Cristo, devemos amar os inimigos. Por que Jesus fala isso, pastor? Ele fala isso para anular todo o ódio. Inclusive, note, aqui, nesse arcabouço, nesse pano de fundo, o ódio religioso. Principalmente nesse contexto aqui, o ódio religioso. E Jesus quer resolver essa demanda dizendo: amem. Note bem a lógica disso. Qual é a lógica disso? A lógica do Espírito, a lógica da misericórdia. Pois Cristo não veio ao mundo para odiar os pecadores, Ele veio para salvar os perdidos, os inimigos da cruz. Nós participamos domingo passado aqui de um maravilhoso musical e nos trouxe à baila aquela oração, célebre oração de Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu estou falando aqui dos algozes. A oração foi pelos algozes, para os inimigos da cruz, para as pessoas que não amavam Cristo. E a reação daqueles que conhecem a Cristo deve ser a reação do amor, da amizade, da fraternidade. E ele
equaciona isso: ame os inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Há uma progressão aqui, irmãos. Vejam bem, alguém que é meu inimigo está bem distante de mim, eu até posso dizer, eu te amo, mas fica lá do outro lado do mundo, bem longe de mim. O texto vai dizer: para quem lhe persegue, ora. Veja que é uma lógica aqui interessante, porque ao estudar esse texto, irmãos, impossível, eu tentei ao máximo fugir disso, mas impossível não lembrar dos últimos tempos que nós atravessamos, em que brigas foram estabelecidas, em que divisões foram estabelecidas, em que na realidade da irmandade, das igrejas, do gueto religioso, as pessoas se dividiram por posicionamento político, por tantas outras coisas, e ficou mais simples para algumas pessoas, e ficou mais cômodo para alguns corações se afastar. Não é isso que diz a palavra. Eu devo amar, eu devo orar, eu devo cuidar, eu devo estabelecer comunhão, eu devo agregar. E isso é o princípio de Cristo, o princípio do amor, da misericórdia, do agregar, do amar, do olhar para aquele que pensa diferente de mim, dizer: Deus, que o teu amor possa encher o meu coração de tal forma que eu possa orar por ele, abençoar. A palavra usada aqui é amar, para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado através da minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Irmãos, para nossa tristeza, a Bíblia nos mostra isso, que o amor de muitos nos últimos tempos, o que aconteceria, queridos? Esfriaria. Nós temos visto isso. Veja que lógica. Para algumas pessoas a maior atitude é se afastar. Se ele pensa diferente de mim, eu me afasto. Errado, irmãos, pecado. Eu estou falando de igreja, de irmandade, de relação em que nós afirmamos que Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos, e o nosso irmão mais velho é Jesus. Eu não consigo conviver. Jesus entra para os religiosos de plantão da época dizendo: ame e ore, cuide. Eu habitualmente, a rigor, quando eu converso com os noivos ou com pessoas casadas acerca da relação conjugal, eu digo assim: olha, se você começa a orar pelo seu cônjuge, é impossível você sentir raiva dele. Começa a orar. O princípio é esse: se alguém me persegue, eu começo a orar por ele. Impossível, irmãos. O Espírito Santo vai tratando o coração da gente. Você começa a ter misericórdia. Você entende o que Cristo passou na cruz, quando ele diz assim: olha, eles estão me perseguindo. Ora pela pessoa que te maltrata, que te persegue. É fácil, irmãos? Não, é um desafio daquilo que nós entendemos como um princípio de santificação estabelecido por Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que diz que devemos mortificar a nossa carne, devemos purificar, devemos vivificar o Espírito em nós. Isso é um processo. É amar. É fácil, irmãos? Não. E aqui eu digo com todas as letras: não, irmãos, mas é bíblico. Eu preciso entender isso. Lembrem-se que Jesus, ele abrange isso, ele estende o leque quando, caminhando aqui do verso 45 a 47, ele vai trazer as razões. Façam isso porque eu faço isso. Amem com esse princípio de misericórdia, amem os inimigos, orem pelos que vos perseguem. E ele vai estabelecer de maneira clara que discípulo de Cristo é alguém que entende o que o próprio Pai faz para com todos. Olhem comigo para que possamos entender a argumentação do mestre. Verso 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque o padrão é esse. Qual, irmãos? Olha comigo. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Vejam, irmãos, olha o princípio estabelecido por
Cristo aqui, irmãos. Ele faz nascer o sol somente para quem adora Ele dominicalmente no dia do Senhor. Ele faz nascer o sol para quem ama o próximo. Ele faz nascer o sol para quem é bonzinho. Ele faz nascer o sol para quem é mau, para quem tem maldade, para quem macula a maldade contra o próximo. Ele é misericordioso. O padrão do amor é o padrão da misericórdia. É não esperar nada em troca, mas é amar, é fazer nascer o sol, é fazer e providenciar a chuva. Para quê? Para que os campos possam produzir para bons e maus. Deus é o padrão do amor, irmãos. Ele vai dizer: o vosso Pai Celeste, vocês são filhos. O Pai, Ele faz nascer o sol sobre maus, sobre bons. Ele faz vir as chuvas sobre justos e sobre injustos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso para a gente caminhar aqui, irmãos. Vejam bem, se você pega aqui o contexto dessa época, você perceber que os fariseus, os religiosos de plantão, eles saudavam, interessante isso, irmãos, eles saudavam somente seus iguais. Eles não saudavam os publicanos e os pecadores, porque eles achavam que esse grupo, eles representavam a escória da humanidade, representavam traidores da pátria. E qual era a saudação? Paz seja com vocês. Eles não se dirigiam aos publicanos, eles não se dirigiam aos pecadores. Jesus vem com essa palavra: eu faço nascer o sol sobre justos, bons e maus, sobre justos e injustos. Eu faço nascer o sol sobre a escória do mundo. Eu derramo graça, eu derramo misericórdia. A graça comum é estendida diariamente. Que solzão lindo nesse domingo. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Ele não olhou e falou assim: olha, esse sol vai atingir a cabeça de alguns que são bons, que estão indo para a igreja. Para quem passou a noite na sarjeta, para quem passou a madrugada em pecados, o sol não vai nascer. Não, irmãos, Deus é bom. A sua bondade se estende de geração em geração. O princípio do amor é esse. Pensem comigo. Você já imaginou se o Senhor, Ele somente abençoasse aqueles que forem fiéis? Já pensou como algumas pessoas estão vivendo hoje em dia? Eu prefiro me afastar, eu prefiro não conviver, eu prefiro não estar junto. Ele pensa diferente, ele não pensa como eu penso. Que amor é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Que afasta, que desagrega, que não convive. Que evangelho é esse? Que tem dificuldade de conviver com o diferente, com aquele que pensa diferente de mim, irmãos. Que evangelho é esse? Que evangelho de fachada é esse? Que misericórdia de fachada é essa? Eu preciso conviver com os diferentes. E que bom que vocês pensam diferente de mim. Nós aprendemos, nós crescemos. Mas, irmãos, medida de amor deve ser estabelecida mesmo com os diferentes, porque o princípio é esse: Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. Ele vai dizer mais. Olha como Deus é. O Senhor Jesus, Ele é cirúrgico. Verso 46. Por quê? Olha, religiosos, lembram da cultura? Eu vou saudar apenas os meus pares. Eu não vou saudar publicano e pecador. Aí Jesus vai no âmago, vai na ferida, vai forjar esses homens. Olha o que ele vai dizer. Por quê? Verso 46. Se amardes os que vos amam. Vamos contextualizar. Se vocês amam quem pensam como vocês, que recompensa tem? Tão fácil, né, irmãos? É tão bom estar convivendo com as pessoas que pensam igual a mim, que não discordam de mim, que pensam do mesmo jeito. Como é bom, gente, que eu fico sem entender, irmãos. Algumas posturas, alguns comportamentos, eu confesso, irmãos, me traz tristeza. Alguns comportamentos, e Jesus vai tratar. Lê a palavra, irmão, é só ler a palavra. Se você se dá bem apenas com quem, e você ama quem pensa como você, ou quem usa a sua cartilha, que recompensa tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês estão saudando somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? O que nós queremos enquanto igreja, irmãos, enquanto discípulos, é amar
até mesmo aqueles que são inimigos da cruz. É muito mais do que irmandade, é muito mais do que religiosidade, é muito mais do que pessoas que estão dentro do meu gueto relacional, há pessoas que estão ali pensando como eu penso. Não, irmãos, não há esse princípio na Bíblia. Jesus caminha mais uma milha, Jesus vai dizer: caminha mais uma milha, vira a outra face, ame. É o princípio, é o contexto, é o pano de fundo sobre a vingança, aqui do verso 38 ao verso 42. Caminhe mais uma milha, sejam misericordiosos, amem, orem, cuidem, vivam, saudem, honrem, profiram palavras de bênçãos. Não sei vocês, irmãos, mas quando nós oramos pelas pessoas, quando nós amamos as pessoas, isso é transformado em ações de petições ao Senhor Deus. O meu coração, ele é preenchido de misericórdia, irmãos. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, dizendo para você: olha o que está escrito no verso 48, que diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Seja bendito o nome do Senhor. Amém, meu irmão? O padrão é o Pai. Que amor é esse do Pai, irmãos? Amor ágape. Que padrão é esse estabelecido pelo Pai? Olha que Jesus vai nos diz aqui: do mesmo modo como age o seu Pai no céu, vocês devem agir. Em outras palavras, em todas as circunstâncias, vocês, discípulos, devem ter a natureza que tem o seu Pai. Que natureza? De misericórdia, de amor, do amor ágape. Eu não devo responder o ódio com ódio. Eu falei sobre isso domingo passado, eu acho, irmãos, não lembro. E nesse período aí que já passou, e que fique para trás em nome do Senhor Deus, pessoas até mesmo que estavam dominicalmente na igreja, respondeu ódio com ódio. Respondam com amor. Qual é o padrão? O Pai. Então, irmãos, eu termino esta palavra dizendo: precisamos exercitar esse amor incessantemente. Em que trabalho, pastor? No trabalho do privado, da oração. Eu gosto muito quando Jesus diz assim: ora pelos inimigos. Eu não sei vocês, mas ninguém ora pelo inimigo na linha de frente, estendendo a mão, repreendendo o capeta. Ninguém faz isso não, é no privado. Ninguém vai para a linha de frente: repreende o inimigo, estou orando por você, sai Satanás. Ninguém faz isso, né, irmãos? O princípio aqui é no privado. Em particular, o Senhor estará contemplando a tua oração, e no secreto Deus haverá de te responder em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Fecha a tua porta e ora. No secreto Deus haverá de contemplar aquilo que só você e Deus, às vezes ninguém sabe, mas só você, Deus, e Deus sabe, porque Deus, Ele é perfeito. Para que isso, pastor? A fim de preparar o coração do seu povo para um caminho que vislumbra o reino dos céus. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Amém.